Oi, eu sou Paulo Gutenberg, estou aqui com esse livro Luz nas Trevas, Respostas Irrefutáveis às Objeções Protestantes, do padre Júlio Maria de Lombardi. O padre Júlio Maria de Lombardi é um grande apologético que morou lá na Amazônia. Ele veio da Europa e depois ele morou ali em Minas Gerais. E ele combateu muito as heresias protestantes. Ele foi morar numa cidade ali no interior de Minas que os protestantes eram maioria, né? E aí quando ele, por volta do ano de 1928, que ele começou a publicar as coisas dele, essa média um pouquinho antes, publicar em um jornal que ele tinha, né, as respostas, porque os pastores, eles provocavam, eles exigiam resposta do padre. Aí ele começou a publicar em jornais, em revistas, e depois ele editou em livros, ele lançou vários livros, e um deles, essa maravilha aqui, ó, Luz nas Trevas, tem quase 100 anos esse livro, e é atualíssimo, porque a doutrina da igreja não muda, né? A igreja católica é uma só. Você vê as outras igrejas aí, cada dia vão surgindo igrejas diferentes, com doutrinas diferentes, feitas por vontades humanas, né? Sendo que a única igreja que Jesus deixou aqui foi a igreja católica. Se você for estudar lá o Atos dos Apóstolos, as igrejas primitivas, os primeiros cristãos, os pais da igreja, você vai ver que eles eram católicos. Eles celebravam a missa assim como nós celebramos hoje. E pediam a intercessão dos santos e chamava Maria de mãe, porque Maria é a mãe de todos, igual Jesus deu ao apóstolo João lá aos pés da cruz: eis aí sua mãe, eis aí seu filho, ela é nossa mãe. Então, eu vou ler aqui um trecho, eu acho um pouco pesado, não tem o objetivo de ofender ninguém, nem atacar a doutrina de ninguém, nem fazer proselitismo. Eu vou ler aqui o que ele escreveu, um capítulo que ele fala o que é um protestante, nas palavras do padre Júlio Maria de Lombardi, nesse livro maravilhoso. Você que é católico, que não conhece muito da sua fé, ou então você que está querendo conhecer, recomendo muito procurar os livros do padre Júlio Maria de Lombardi. Então vamos aqui no capítulo 1, na página 19. O que é um protestante? A definição não é fácil, porque o protestantismo, pela sua divisão e sua adaptação a todos os erros, é uma heresia que muda de forma e de fundo, conforme a situação e os países onde se aplica. O sábio Webster define-o, dizendo que um protestante é um cristão que protesta contra as doutrinas e as práticas da Igreja Católica. É verdade, isso é verdade. As milhares de seitas que tem aí, que é incontáveis, eles não se entendem entre si, mas a única coisa que eles se entendem é atacar a Igreja Católica. É uma coisa comum entre eles, o protestar sempre contra a Igreja Católica. Eles não protestam contra os muçulmanos, contra os judeus, contra os espíritas, os macumbeiros, os ateus, e por aí vai. Mas a Igreja Católica eles sempre vêm atacando, a Igreja de Cristo. Querendo definir as seitas de Lutero, o grande dicionarista não encontrou uma definição doutrinal positiva, caracteriza por uma versão comum. É que, como salientou o padre Leonel Franca, os descendentes de Lutero não são irmãos, são conjurados. A sua unidade é o acesso da unidade católica, é a unidade católica hostilizada. A religião verdadeira é necessariamente uma coisa positiva, tendo dogma moral e culto determinados e positivos. É a nota distinta da Igreja Católica o ter os seus dogmas positivos e divinos, o ter o seu culto majestoso e expressivo. As outras seitas religiosas, embora falsas e de origem humana, possuem, entretanto, certo número de ensinamentos positivos que constituem como um fundamento dogmático. O protestantismo está muito abaixo de qualquer outra seita e não possui nada de positivo. É uma negação de tudo o que afirma a Igreja Católica. Quando a Igreja Católica diz sim, o protestantismo diz não. Quando ela diz não, o protestantismo diz sim. De modo que o protestantismo é a negação da doutrina católica. O protestante, como bem diz o nome, porque é conhecido, é um homem que protesta. Não se deve mais dizer é um cristão, porque há protestantes que nem acreditam no batismo
e não são batizados validamente, ficando simplesmente pagãos. É um homem que protesta contra a Igreja Católica, contra o ensino de Jesus, e por cúmulo protestam contra a palavra divina, servindo-se desta mesma palavra. Eles usam a palavra de Deus para protestar, igual o diabo usou a palavra de Deus para tentar Jesus lá no deserto, né? Não acredita mais em Deus, só acredita na Bíblia, que ele torce, interpreta, rasga ou adora, conforme os seus caprichos. Para ele, a Bíblia não é mais um livro divino, cujo conteúdo é a expressão da palavra divina. É um ídolo que ele consulta como os antigos agoeiros romanos consultavam o voo dos pássaros para conhecer a vontade divina. Ou os astrólogos consultam os astros para conhecer o destino. O nome mudou, a coisa ficou. Em vez de consultarem as aves como os romanos ou os astros como os gregos, os protestantes consultam a Bíblia, dando eles mesmos o texto, o sentido de que precisa e que mais se adapta ao seu capricho ou interesse. Isso aqui é interessante mesmo, né? Eles vão dar ao texto o sentido, a interpretação que eles querem, conforme os seus interesses. Isso aqui é pura verdade. Todo livro precisa de uma interpretação autêntica, feita por uma autoridade competente. Senão, é uma letra morta. É a letra morta, e a letra morta só pode dar a morte, enquanto o Espírito da interpretação autêntica dá a vida. É igual a lei, a legislação. O Brasil tem a Constituição, tem as outras leis. Quem interpreta? É eu como leigo? Quem interpreta? É o magistério, é o juiz, um promotor, o advogado quando ele vai usar a defesa. Mas quem interpreta não é um leigo. É a mesma coisa da palavra de Deus. Mesma coisa. Tem o magistério da igreja que interpreta, que vem ensinando desde lá dos apóstolos, os pais da igreja, Santo Agostinho, todos os teólogos que vêm, São Jerônimo, nessa imensidão aí de santos que é a Igreja Católica. Então, assim, a gente não pode chegar assim, é que é muito difícil a palavra de Deus. Um dia ela fala uma coisa, outro dia fala outra. Então você tem que ter muito cuidado, tem que ter muito estudo para entender. Não chegar assim, eu vou ficar em casa lendo a Bíblia, eu mesmo entendo do meu jeito, eu entendo do outro jeito, eu formo aqui a minha casa e cada um entende do seu jeito. Não é assim que o padre Chico Maria está falando, que é justamente o contrário. Tem um magistério que interpreta. Continuando. É o que claramente, energicamente, exprime São Paulo. A letra mata e o Espírito vivifica. E ainda, isso aqui ele falou, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, né? Que a letra mata e o Espírito vivifica. E ainda, lá em Romanos 7, versículo 6, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Os judeus estavam na velhice da letra. Cristo trouxe a novidade de espírito e os protestantes rejeitam este espírito. Como tal, os protestantes não têm dogma, tornando-se destarte em vez de cristãos, verdadeiros judeus. Porque o dogma exige uma verdade contida na Sagrada Escritura e declarada autêntica pela autoridade competente. O protestante tem a Bíblia, embora falsificada e trancada, porém não possui nenhuma autoridade superior, idônea para declarar uma palavra ter tal sentido e exprimir tal verdade. Não tem moral fixa, estável, porque basta crer e fazer o que quiserem, como diz Lutero, o que exclui toda moral. Não tem culto público, porque o culto é a expressão da crença, e sendo a crença individual, o culto igualmente deve ser individual. Eis o protestante isolado, separado de tudo, sem dogma, sem moral, sem culto, sem autoridade, sem regra de fé firme. Nada de positivo nele, tudo é negativo. É um protestante, isto é, um revoltoso, um crítico, um censor, um zombeteiro, que procura destruir sem nada edificar, que procura arrancar a fé católica para substituí-la pela revolta, pela negação, pelo nada. Como o protestantismo fica de pé? Como? Tem um duplo apoio, a ignorância e a revolta.
Nos pastores tem outro apoio, o interesse e a ganância pelo lucro. Cada pastor é um aventureiro, um verdadeiro explorador, que procura viver e enriquecer-se às custas dos ignorantes. Ele mesmo não acredita naquilo que ensina, porém é um meio lucrativo de cavar a vida e garantir o futuro, o futuro e deixar um pecúlio para os filhos, deixar um dinheiro, uma herança. Os protestantes dividem-se em duas categorias. Primeiro, os ignorantes, iludidos e enganados pelos finórios que se intitulam pastores. Pastores, a pessoa não se intitula pastor, porque para você ter uma autoridade na igreja, você vem da sucessão apostólica. Cristo enviou os apóstolos, que enviaram outras pessoas. Os padres e os bispos são sucessores dos apóstolos. Somente um bispo pode nomear outro bispo ou enviar ou ordenar um padre. Os pastores, segundo, os pastores enganadores por interesse verdadeiro, mercenários que enganam para ganhar vida. Então ele está falando as duas categorias, né, que são os ignorantes e os pastores. Os primeiros, que são os ignorantes, são as vítimas, dignos de compaixão. Os segundos são os tratantes, sem consciência que, para ganharem a vida, perdem as almas dos incaustos. Dos primeiros, Deus terá talvez misericórdia. Para os segundos só pode ter anátemas. Como que dirigiu aos fariseus de seu tempo. Ai de vós, hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de fazer o filho ir para o inferno, 2 vezes mais do que vós. Aqui é um trecho de Mateus 23:15. Tá certo? Aqui a palavra do padre Júlio Maria Lombardi é muito forte, mas espero que vocês entendam e procurem ler mais sobre ele, ok? Muito obrigado, dê o seu like aí, se inscreva. Grande abraço.